Da paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aí no templo, né? O último culto do ano, neste templo. Estamos chegando ao final do ano. O ano de 2023 se aproxima. E nós sabemos que as expectativas, por melhores que sejam, a realidade que a Bíblia mostra é que as coisas devem sempre ir de mal a pior. E assim, é bom nós sabermos que, ainda que de repente, na região, na cidade, no município, no estado, na localidade que a gente vive, de repente as coisas possam parecer que estão bem, a gente não pode declarar que tudo vai bem se no mundo tudo vai mal. Porque o mundo cada vez mais tem se distanciado de Deus. E quando o homem se distancia de Deus, é porque a humanidade se aproxima no seu fim. Porque Deus é a vida, Deus é salvação. E só em Deus há esperança. E quando o homem abandona Deus, ele está abandonando a esperança, ele está abandonando a vida, ele está abandonando tudo que deve ser o principal na vida dele. Ele está deixando aquilo que é necessário para que a vida ela possa ter continuidade. Eu não sei quais são as suas expectativas para o próximo ano, o ano de 2023. Não sei, mas eu gostaria de trazer uma mensagem. Deixa eu pegar algumas coisas aqui para ir segurando as páginas, porque as páginas vão demais aqui. Vou até trazer alguns pesos para segurar melhor. Vamos ficar de pé? Vou até ver se eu vou poder com a mão segurar. Cadê a coisa que era do tamanho? É melhor você abrir, se frustrar. Você vai fazer uma coisa, mas não tem a ver com para baixo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias. O tema da mensagem de hoje é: que tipos de crentes, que Deus, o Criador, procura para usar em favor da sua obra? Que tipo de crentes o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, procura para que Ele possa usar em sua obra? Livro de Jeremias, capítulo de número 5, versículo de número 1.
Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Dai voltas às ruas de Jerusalém e vede agora, e informai-vos, e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Dai voltas, repetindo, às ruas de Jerusalém, vede agora, e informai-vos e buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, ou se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos pelo teu amor, pela tua graça, pela tua rica, pela tua santa e pela tua infinita misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de podermos estar em tua casa nesta noite e podermos nos alimentar da tua palavra, porque a tua palavra purifica, santifica, liberta, fortalece. Deus, a tua palavra nos corrige. Obrigado pela tua palavra, Senhor, porque sem ela iríamos todos para o inferno, mas a tua palavra verdadeiramente é o caminho para o qual o homem possa chegar a ti. Conhecendo o homem, a tua palavra encontrará a ti como Deus, encontrará a Cristo como Salvador, e saberá que um Espírito Santo vindo da tua parte foi dado para não andarmos órfãos e para que o homem não ande sem rumo. Um Espírito Santo que tem cuidado do seu povo e tem guiado a todos, a fim de que todos cheguem à tua eternidade. Pai, que a tua palavra, onde ela chegar, ela possa encontrar boa terra e possa produzir frutos a 100 por 1. E jamais esta palavra volte vazia, mas antes cumpra na vida de cada um o propósito pela qual nesta noite ela é lançada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar sentados. É muito interessante esta palavra do Senhor, em que Ele manda, Ele dá ordem, vá, dá volta às ruas de Jerusalém. E Jerusalém é a cidade de Deus. Dá volta às ruas de Jerusalém. Vede agora, informai-vos pelas praças, vê se há alguém que seja justo. Nós olhamos para esta palavra e precisamos sempre olhar para a história e olhar para o presente em que vivemos. Temos o contexto desse texto. Israel estava vivendo um momento difícil, um momento sombrio na história de Israel. Foi aquele momento, aquele tempo em que Jeremias esteve ali a falar com o povo. Foi um tempo de escassez de crentes, escassez de crentes comprometidos, porque o povo de Israel era numeroso. O povo de Israel era numeroso, igual hoje nós olhamos para a igreja, não só no Brasil, mas espalhada sobre a face da terra. Ela é grande, mas a questão que se dá é quantas pessoas estão verdadeiramente comprometidas com Deus, o compromisso com Deus. Será que a igreja tem atentado para a importância de estar comprometido com Deus, com o Senhor? Aquela época foi uma época em que o Senhor ele deu essa palavra para Jeremias. Houve um momento em que Jeremias ele viu o povo tão distante de Deus e pecando tanto, que ele vai questionar a Deus por que Deus, que via tudo aquilo e não corrigia o povo. E é quando Deus vai falar para Jeremias: a correção
perseguição está chegando, o povo será levado a cativeiro. Eu estou levantando meu servo Nabucodonosor, e todos irão de castigo para o cativeiro. 70 anos de castigo. Irmãos, aprendemos na palavra que Deus repreende e castiga a todos quanto ama. E quando você vai na carta de Coríntios, você vê que, de apóstolo Paulo aos Coríntios, você vê que ele castiga, ele repreende para que o crente não seja condenado com o mundo, mas para que o crente seja salvo. Porque o maior propósito do Senhor é salvar o homem. E nesta palavra, nós vemos Deus mandando procurar alguém comprometido com a justiça e com a verdade. Nós olhamos para o nosso país, o Brasil está passando por um momento tão turbulento. A corrupção, ela está dentro de vários setores da sociedade. Há corrupção para tudo quanto é lado. O homem tem cedido a tudo aquilo que o mundo tem lhe oferecido, as fábulas desse mundo. O homem tem acreditado que a riqueza deste mundo é a verdadeira riqueza, e tem vendido até mesmo a sua própria alma, só para ter um pouco mais de riqueza, e aí tem se distanciado cada vez mais de Deus. E na palavra de hoje, na mensagem de hoje, vendo uma sociedade tão corrompida, um Brasil onde, como eu já disse, em diversos setores, legislativo, executivo, judiciário, em todas as esferas, tu vê que a corrupção tem adentrado, e o homem tem se corrompido, e o homem tem se distanciado de Deus. Nós vemos que Deus, se Ele for procurar como justificativa aquilo que foi perguntado por Abraão, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão perguntou: e se houverem 50 justos, 45 justos, 40, 35, até que ele chegou: e se tiver 10 justos? E o Senhor falou: se tiver 10 justos, eu perdoo. Mas não tinha. Então, quando o homem se distancia de Deus, quando a maldade ela cresce, o amor ele esfria, o homem se distancia de Deus. E se distanciando o homem de Deus, ele vai em encontro ao seu fim. E o sentimento que eu tenho tido nesses dias é: o fim chegou. E eu tenho sentido isso muito forte, tá, irmãos? O fim chegou. O fim chegou. Quem é santo, santifique-se ainda. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque está chegando o dia em que muitos vão buscar o Senhor, vão correr de um lado para o outro, mas será tarde demais. Muitos que agora acreditam que estão salvos chorarão lágrimas de dor, de tristeza, porque verão que o arrebatamento não chegou até ele, até ela. E talvez você precise nesta noite, neste dia, eu não sei a que momento você que vai assistir essa mensagem pela internet, eu não sei a que momento você vai assistir, se vai ser de dia, tarde, à noite, madrugada, mas que você possa estar atento ao tema dessa mensagem e ao que diz essa mensagem. Que tipos de crentes Deus procura para que este ou esta possa ser usada em sua obra? E aí, eu queria dizer aqui, colocar 4 tipos de crentes. Aqueles que são fiéis, aqueles que são os verdadeiros adoradores, aqueles que praticam a justiça e aqueles que buscam a verdade. E aí nós vamos falar desses 4 tipos de crente que Deus procura.
Será que você está encaixado, encaixada dentro de um desses 4 tipos de crente? Será que você verdadeiramente é um crente ou uma crente fiel a Deus? Será que você se enquadra entre os verdadeiros adoradores? Será que você se enquadra entre aqueles que praticam a justiça? Ou será que você se enquadra entre aqueles que buscam a verdade? E aí nós vamos pegar alguns textos para lermos, a fim de aprofundarmos nesse tema. O primeiro texto que eu pego é Salmos 101, versículo 6, que diz assim: o Salmo 101, versículo 6, o salmista Davi, ele diz dessa forma: os meus olhos, e é o Senhor falando através dele, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá, diz o Senhor. Ou seja, pelas palavras do Salmo 101, versículo 6, o Senhor, ele diz que os olhos dele procura. E aí você vê, nós estamos em um momento onde a Terra atingiu o número de 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de seres humanos. Irmãos, eu não sei se vocês têm assistido ao noticiário do que tem acontecido nos Estados Unidos. Temperaturas que têm chegado a 60 graus negativos, pessoas e animais congelando, pessoas morrendo na rua, morrendo dentro do carro, morrendo dentro de casa. As pessoas estão congelando, uma temperatura extrema, terrível. E eu lembro daquela palavra aí que o Senhor Jesus disse: que a vossa fuga não se dê no inverno. E lá é inverno. Quantas pessoas ali eu não sei, mas morreram congeladas, e agora já não há tempo mais para aceitar Jesus. Quantas pessoas ali? Eu vi até, foi ontem, antes de ontem, o número de mortos já estava em 67 pessoas. Quantas não tiveram tempo, entre aspas, porque todo mundo tem tido a oportunidade de aceitar Jesus e garantir a sua salvação. Garanta você, meu irmão, minha irmã, antes que chegue o fogo, antes que chegue o gelo, antes que chegue o fim, garanta a sua salvação em Jesus Cristo, porque não há outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Só em Jesus a pessoa pode ser salva. Deus, ele não está procurando qualquer um, e é por isso que a maioria vai para o inferno. Essa é a verdade bíblica. A mentira é que todos vão para o céu. Isso é a grande mentira. Não vai. A maioria vai para o inferno. É o que diz a palavra, e a palavra de Deus é a verdade. Pelo texto de Salmos, Deus procura na terra, os olhos de Deus procuram na terra homens fiéis. E quando fala homens, eu quero falar homens e mulheres, ser humano, aqueles que são fiéis. E numa terra de 8 bilhões de pessoas, para Deus procurar, é porque é difícil, irmãos. Porque se você pegar 8 bilhões de pessoas, é fácil ver, não é isso? E os olhos de Deus são diferentes do nosso. Os nossos olhos não conseguem contabilizar 8 bilhões de pessoas, mas os olhos de Deus sim. Mas mesmo assim o texto diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. Para que estejam comigo. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. E na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas quando eu for preparar um lugar para vocês, e quero dizer para vocês que eu voltarei
para que aonde eu estiver, estejais vós também comigo, disse o Senhor Jesus. Ou seja, tanto no Novo Testamento como no Velho, está revelado qual é a vontade do Pai, que nós estejamos com Ele. Então nós vemos que a primeira pessoa que Deus procura são os fiéis. Eu vou tentar ser breve porque faltam 14 minutos no relógio e esse relógio não é atrasado. Antes tínhamos um relógio atrasado, agora não. Temos um relógio pontual. Mas a mensagem ela tende a ser muito longa, então eu vou encurtá-la para que possamos desfrutar mais rápido. Olha, nos Salmos de número 12, versículo 1, o salmista diz assim: salva-nos, Senhor, porque faltam homens benignos, porque são muitos, porque são poucos, porque são poucos os fiéis. Olha o que diz o Salmo 112: salva-nos, Senhor, porque faltam homens de bem, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Já em Provérbios, Salomão, ele vai dizer assim: o homem fiel abundará em bênçãos. O homem fiel abundará em bênçãos. Ou seja, vale a pena ser fiel? Vale a pena ser fiel? Além da salvação que é a maior riqueza, a Bíblia diz que aquele que é fiel ao Senhor, ele abundará em bênçãos. O Senhor há de derramar abundância de bens sobre a vida dele. A questão é: será que eu sou fiel ao Senhor? Será que você é fiel ao Senhor? Será que as pessoas que reclamam tanto da vida, de tantas coisas, que vivem no emaranhado de problema, de luta, de desgraça, será que elas verdadeiramente são fiéis ao Senhor? Se a palavra de Deus fala que o fiel, que a fiel, abundará em bênçãos, será que nós somos fiéis aos nossos olhos? Ou será que nós somos fiéis à luz da palavra de Deus? Porque é muito fácil você encontrar crente que bata no peito e diga: sou homem de Deus, sou mulher de Deus, sou fiel. Mas de que adianta o testemunho de si mesmo? Porque a própria Bíblia diz que aquele que dá testemunho de si mesmo, esse testemunho é falso, não vale nada. Ainda que seja verdade, não vale nada, porque ninguém pode dar testemunho de si mesmo. Esse testemunho não vale de nada, é o que diz a palavra do Senhor. Mas o testemunho de 2 ou 3 pessoas, esse testemunho tem valor. E aí, Jesus chega para os discípulos e pergunta: o que diz os homens acerca do que eu sou? Olha, uns dizem que tu és profeta, tu és Elias, ou João Batista, ou um dos outros profetas, mas as pessoas só falavam bem de Jesus, né? E aí você que é crente, você que é fiel, o que dizem as pessoas de você, crente? O que dizem as pessoas de você? Ou você é aquele tipo de crente que não se importa com nada? Cuidado. Se falam mal de você porque você faz a obra de Deus, está tudo bem. Mas se falam mal de você porque você envergonha o nome do Senhor, isso é ruim, isso é triste. A palavra do Senhor ainda diz em Deuteronômio 7:9 o seguinte, acerca ainda da fidelidade, tá? Em Deuteronômio 7, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto, ou seja, a aliança, e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. O
O fiel, ele guarda os mandamentos do Senhor. O fiel, ele guarda a aliança que ele fez com Deus. O fiel, ele guarda os seus caminhos para não pecar contra o Senhor. Vamos avançar para o segundo tipo de crente que o Senhor procura: os verdadeiros adoradores. E quando a gente vai para o Novo Testamento, em João capítulo 4, versículo 23, Jesus ele fala acerca disso. Mas a hora vem, e na verdade a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai, disse Jesus, procura a esses para que o adorem. Ou seja, Deus procura verdadeiramente, Deus procura fiéis para andar com Ele, para estar com Ele. Deus procura verdadeiros adoradores para que estejam no centro da adoração, adorando o nome dEle. Como tem sido a sua adoração? Adoração, eu quero dizer que é mais do que cantar na igreja. Se fosse comparar a verdadeira adoração com o cântico, eu diria que o cântico não é nada. Porque a verdadeira adoração é um estilo de vida. É você reconhecer a autoridade de Deus. É adorar a Deus independente de circunstância. É adorar a Deus independente de local. É adorar a Deus porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. É reconhecer que só Ele é digno disso. É adorar com alegria, com satisfação, com prazer. É adorar porque você é grato a tudo que Ele tem feito. O Senhor, Ele curou 10 leprosos, mas diz a palavra que só um voltou para adorá-lo. Só um, 10%. 90% não quis agradecer ao Senhor. E ele perguntou: não foram 10, cadê os outros 9? Senhor, eu não sei dos outros, mas eu voltei para te adorar. O verdadeiro adorador não se importa. Eu só vou se os outros forem. Já viu crente que é assim para fazer a obra de Deus? Tem muitos crentes que são assim. Mas eu estava sozinho, eu não fui. Não tinha ninguém para ir comigo, eu não fui. Deus chamou você, crente. O verdadeiro adorador não depende dos outros. Não usa o amigo, irmão, irmã como moleta para dar. Ele já tem o Espírito Santo, ela já tem o Espírito Santo. O verdadeiro adorador, adoradora, tem consciência do seu chamado e do seu compromisso com Deus. Não manda escorado em ninguém, mas serve ao Senhor de todo o seu coração. No livro de Jó, capítulo 35, versículo 13, diz assim: certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. No Salmos 29, 2 está escrito: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E no Salmo 27, 4, Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Davi era o verdadeiro adorador. Davi, orando, jejuando, para que a sentença que Deus deu para que o filho dele iria nascer, mas iria morrer, aquele filho de uma relação que era uma relação proibida, uma relação não aprovada por Deus, uma relação de adultério, com Betseba, uma relação reprovada por Deus. E ela tem ela gera ali aquele bebê nasce, mas Deus havia dado uma sentença que aquele bebê ia morrer. E foi o próprio Davi que deu a sentença, né? Dizendo que teria cometido tal pecado, deveria morrer.
Quando o profeta Natan fez uma pergunta a ele, ele caiu. E ele mesmo deu a sentença: esse deve morrer. Pois bem, esse homem é você. Você que pergunta. O teu filho vai nascer, mas vai morrer. Davi, ele jejua, ele tira as roupas reais, ele não quer se alimentar, ele só quer orar. Quem sabe Deus ouça a sua oração e veja a sua humilhação e mude a sentença, até que alguém venha bater em seu aposento. E Davi: o menino vive? Não, Davi, o menino morreu. Como Deus falou que ia ser, assim foi, seu filho morreu. Davi não fica questionando a Deus, reclamando com Deus, brigando com Deus: Senhor, por que aconteceu isso? Essa criança era inocente. Não, ele não questiona. A Bíblia diz que Davi se levanta, Davi coloca as roupas reais, ele se lava, ele toma banho, ele se limpa, ele bota as roupas reais e corre para o templo de Deus para adorar o Senhor, dizer: o Senhor, tu és justo. Verdadeiro adorador, quando ele é corrigido por Deus, ele continua amando e louvando, adorando ao Senhor. Ele sabe da importância da correção de Deus. Deus repreende e castiga a todos quanto amam. E aí, meu irmão? Na repreensão do Senhor, quando você erra, será que quando o Senhor te repreende, tu nem lembra que é consequência do seu erro? Será que você procura justificativas? E se arrepende e ora, peça perdão, ou fica buscando justificativa? Não, eu sou tão perfeito, sou tão perfeita, eu sou homem de Deus, sou uma mulher de Deus.